Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu sou fundador da Escola Anima, uma escola focada em terapias holísticas e complementares, e hoje eu convido vocês para assistir um workshop sobre Reiki. Muitas pessoas me ligam, me chamam na internet para falar, eu deveria fazer o curso de Reiki, sim ou não. Para quem me conhece sabe que eu sempre falo, todo mundo deveria ser reikiano, mesmo que não utilize a técnica, porque o reiki ele traz sim muitas mudanças interiores, dá uma humanidade muito maior às pessoas. Então, preparei aqui, peguei uns conceitos importantes sobre o reiki para que você possa entender, e aí a sua decisão é se quer fazer ou não. Ok? Então espero que você goste. Qualquer coisa, deixe meus contatos ao final do workshop. Um abraço bem grande. Bom, o workshop ele fala como é que o reiki pode mudar a sua vida. Pode e deve, né? É, Vamos começar do começo, da nossa base. O reiki ele começa trazendo novas oportunidades. Primeira coisa que a gente tem que falar, né? O reiki ele está na Política Nacional de Práticas Integrativas. Então o reiki ele é uma terapia integrativa, integrativa complementar. Ele pode ser utilizado como uma técnica reconhecida pelo SUS para você colocar dentro das suas práticas. Então você está aí aumentando os seus braços para você poder fazer outras coisas, né? Então massoterapeutas que sejam que tenham desejo de fazer o reiki, esteticistas que queiram além de atender as pessoas com as práticas estéticas podem também colocar a prática de reiki junto, terapeutas complementares, terapeutas holísticos e claro curiosos. O reiki ele traz uma compreensão muito forte da, do nosso campo energético, do que é o campo energético, de como funciona o processo da doença, que são muito importantes para quem faz essas práticas. Você acaba tendo uma visão um pouco diferente do que o mundo e o conhecimento cartesiano traz. Você começa a olhar um pouco mais dentro do 360, né? Bom, e quais são os fundamentos da terapia energética? A gente precisa falar um pouquinho sobre o fundamento da terapia energética para a gente poder entender sobre o que a gente vai falar ali, o que o reiki vai auxiliar a tratar, a melhorar, né? Bom, primeira coisa que a gente tem que desmistificar, que espiritualidade não é religião, tá? Muita gente acha que espiritualidade é religião, vou me ligar com Deus, ou vou me ligar vou ter que seguir dogmas, não. A diferença da espiritualidade para a religião é justamente essa. A espiritualidade ela é totalmente livre. A única coisa que a espiritualidade traz para você é uma visão que você não está sozinho, ou seja, te dá uma consciência de unidade com o todo, te dá uma consciência também da própria consciência que você tem sobre o mundo e de que você tem algo, uma força maior, uma força que te conecta com o todo, com o universo, né? Então tem muita gente que associa a espiritualidade a alguma religião e não é. Espiritualidade ela é arreligiosa, ou seja, ela não está ligada a nenhuma religião, ela está ligada simplesmente a uma força que nos movimenta. Hoje muito explorada pela física quântica, a gente tem aqui inclusive um escritor muito famoso, chama Ervin Laszlo, que ele é um cientista totalmente focado na parte, é, na parte holística dentro da ciência. E ele traz fundamentos muito importantes dentro das suas leituras, né, dos seus cursos, é, pontos que ligam a espiritualidade com o ser de uma forma muito mais não mística, mas muito mais acessível e compreensível. Quando você fala sobre espiritualidade, você fala também sobre a sua missão, né? Quando você se conecta à sua espiritualidade, você se conecta também à sua missão. O que você veio fazer aqui? O Reiki ele vai te auxiliar a definir a sua missão. Mesmo que você não trabalhe com Reiki, com terapias holísticas, o Reiki ele tem por capacidade energética, por capacidade espiritual, te mostrar qual é o seu caminho. Pessoas que foram iniciadas no Reiki têm uma facilidade muito maior de se conectar com a sua missão e com o seu caminho. Isso fica muito mais fácil. O reiki ele traz uma abertura. Às vezes demora um tempo, né, até a pessoa se adaptar à energia do reiki, como ela está agindo no seu dia a dia, mas ele geralmente abre muitos caminhos para você poder se observar mais.
Quando você começa a buscar a espiritualidade, né, o Reiki ele fala muito, ele é muito ligado à espiritualidade, você começa um processo de busca. Então você começa a buscar coisas, você começa a buscar compreender melhor o que a vida está te oferecendo, o que as pessoas estão te oferecendo, o que você pode oferecer para o mundo, como você pode contribuir, como você pode fazer parte, o que teu trabalho está te trazendo ou não. E quando você começa a se questionar, você sai um pouco do que muita gente fala que é a Matrix, né? Do que te é imposto. Você começa a passar por um processo de libertação. Você começa a falar, mas será que é para eu pensar assim? Será que eu preciso fazer desse jeito? Existem outras formas de pensar? Como eu posso ser melhor? Como pode melhorar, né? E aí a gente entra num processo de busca com a liberdade. Então, assim, eu estou livre para procurar o que eu quero, para procurar o meu caminho. Dentro disso, quando me sinto livre, eu começo a entrar num processo harmônico. Eu saio daquilo que me prende, eu saio daquilo que me amarra e eu vou para um processo de harmonia. Quando a gente está em harmonia, a gente está trazendo mais felicidade para a gente mesmo e a gente está caminhando cada vez mais para o amor universal, o amor correto, o amor amplo, que muitas outras religiões também falam, que é o amor fraterno, dentro do nosso coração. E o Reiki ele ajuda isso. A prática de você aplicar o Reiki e você receber o Reiki, porque você, quando você é reikiano, você pode tanto aplicar quanto fazer o auto-Reiki, né? Você começa a ampliar a sua capacidade de amar. A gente tem que falar um pouquinho também, quando fala sobre o Reiki, da composição do ser. O Reiki ele traz o entendimento de que nós somos seres multidimensionais. O que é a multidimensão, né? A multidimensão, ela na verdade traz nossos corpos que habitam espaços diferentes, dimensões diferentes, cada uma com a sua função. Então ela traz essa consciência, que a gente pode até chamar de consciência quântica, consciência akáshica, consciência espiritual, consciência imaterial, né? Que a gente tem multidimensões. Ou seja, eu tenho uma alma, eu tenho uma consciência, eu tenho um corpo energético, eu tenho um corpo físico, eu tenho uma aura. Cada um habitando a sua própria dimensão, mas todos dentro de uma dimensão completa, né? Trazendo aqui o que a gente chama aqui no nosso corpo material, corpo físico, a nossa dimensão mais densa. Todas elas trabalhando mais rápido que a velocidade da luz, para que todas elas tenham uma compreensão, ou seja, a minha alma manda mensagem, minha consciência já pensa, passa para o meu corpo energético, passa para o meu corpo físico, que sente, e aí a minha aura vai sofrer a condição daquele pensamento, daquele sentimento, daquela sensação, né? Então, quando a gente fala da multidimensão, nós temos, na verdade, 6 sentidos, né? É, a gente sempre fala dos 5 sentidos principais e o sexto sentido, e até lendo um livro hoje, eu vi que o cara até falou que, na verdade, o sexto sentido deveria ser o primeiro sentido, que é o sentido da intuição, o sentido da alma. É a nossa primeira dimensão, a dimensão mais importante, a que continua, né? Além de tudo, é a que continua, nosso ponto mais puro. E através disso, a gente consegue. O Reiki ele trabalha nessas multidimensões. O Reiki, por ele ser uma terapia energética, ele sai do nosso corpo material e ele vai para as outras dimensões, trabalhar na alma, na consciência, no corpo energético e inclusive na aura. A gente tem toda essa força do Reiki por trás, que pode auxiliar. Essa composição dos corpos, dessas multidimensões, elas geram harmonia. Até que nós mesmos, nós somos responsáveis por nossos processos desarmônicos. Então, meu corpo espiritual, meu corpo energético, minha multidimensionalidade, ela vem através da composição harmônica. Quando eu começo a ter processos negativos, que eu vou falar daqui a pouquinho, a gente começa a entrar num processo de desarmonia. E nós temos que ter em mente que nós somos responsáveis pelos nossos processos desarmônicos. Nós somos responsáveis por gerar a desarmonia que estamos vivendo hoje. A gente geralmente culpa, né, as outras pessoas, porque tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo, aquele cara é isso, aquela mulher é aquilo. Quando na verdade nós trazemos
puxamos para a gente todos os processos desarmônicos que estamos vivendo, tanto para aprendizado como para libertação de karma, libertação karmática, né? Até para a gente trazer aprendizados aí para a gente poder evoluir e inclusive ajudar outras pessoas, dependendo da nossa missão também. Vou falar aqui rapidamente sobre alguns geradores de desarmonia, para que depois não digam, não, nem falou sobre isso. Não, vou trazer no curso de Reiki, eu aprofundo muito mais cada um, mas é bom a gente ter em mente o que já pode estar gerando hoje em dia desarmonia na gente, né? Então, na verdade, tudo que altera a nossa consciência tira a nossa harmonia. Por exemplo, bebidas alcoólicas em excesso são geradoras de desarmonia, dieta sem energia vital, ou seja, alimentos ultraprocessados, alimentos crus, mais próximos do natural, têm muito mais energia vital, e isso traz para a gente muito mais base, tanto força material quanto espiritual. Nosso corpo se alimenta da base física da matéria e o nosso espírito se alimenta da base espiritual do alimento. Então, alimentos que são ultraprocessados não têm base espiritual. Então, a gente acaba comendo mais para poder ter mais sensação de saciedade. Falta de exercício físico. O exercício físico ele aumenta muito nossa vitalidade. Entorpecentes, como eu falei, qualquer tipo de entorpecente traz para a gente um desequilíbrio mental, de consciência, isso gera desarmonia. Toda vez que a gente desconecta da nossa consciência por alguns momentos, isso gera desarmonia na gente. Hábitos negativos, como mentir, enganar, roubar, enfim. Estresse. Estresse gera muita desarmonia no nosso corpo, na nossa mente, no nosso espírito. Respirar pouco. A gente tem ar em abundância, a gente não respira quase nada, né? A gente usa às vezes 20, 30% da nossa capacidade pulmonar. A gente não respira fundo. Se quiser, pode até respirar fundo agora um pouquinho. Falta de sono e de descanso. Pensamentos negativos e ações negativas. Tudo isso gera desarmonia, tudo isso faz a gente sofrer. Quando a gente começa a fazer coisas, a gente toma ações, tem ações que são desarmônicas, a gente começa a ter consequências desarmônicas no nosso corpo. Né? Quando eu começo a acumular desequilíbrio, por exemplo, faz muitos anos que eu respiro muito pouco, que eu não me alimento bem, eu acumulo esses desequilíbrios, eu começo a trazer dentro das minhas, é um desequilíbrio nas minhas multidimensões. E elas chegam, inclusive, no meu corpo. Lembra que eu falei que da alma vem para a consciência, vem para o corpo energético, duplo etérico, e depois vem para o nosso corpo físico? Começa lá, vem para o nosso corpo físico. Quando chega no nosso corpo físico, é sinal... Desculpa, é sinal de que os nossos outros corpos é sinal que os nossos outros corpos já não estão funcionando muito bem. Então, quando a gente tem que ficar muito atento com relação a isso. Quando a gente está com um problema físico, um problema financeiro, desarmonia nas nossas relações, significa que o nosso processo desarmônico já começou há muito tempo. Então a gente precisa reavaliar o que eu estou fazendo que está gerando desarmonia em mim. Nós somos responsáveis pela nossa própria desarmonia. E aí, como é que a gente começa num processo de harmonia, né? A gente vai ficando doente, a gente fala, nossa, não tô legal, tô com muito problema financeiro, tô com problema de saúde, tô com problema de relacionamento. Você fala, agora é hora de eu mudar alguma coisa, eu vou procurar um médico para me auxiliar no problema físico, mas eu preciso entender que o meu problema físico também está atrelado às minhas ações e meus comportamentos, né? A gente tem que olhar o todo. E assim como o meu problema financeiro, assim como o meu problema de relacionamento. E aí eu começo a falar, vou passar por um processo de limpeza, eu preciso rever isso. Quando eu passo um processo de limpeza, eu começo numa reorganização energética. Esse processo harmônico, ele pode ser doloroso, né? Dói você ter um problema no relacionamento, dói alguns problemas físicos, problemas financeiros doem demais, mexe com a nossa consciência, com o nosso desejo, com a nossa vontade, com a nossa, inclusive nossa potência sexual, né? Então, quando esse processo de desarmonia e para a gente caminhar para a harmonia, ele é muito doloroso, né? Ele pode mexer muito com o nosso consciente. Desculpa. Ele pode trabalhar, ele pode falar muito com o nosso inconsciente e com o nosso consciente, abalando todas as nossas estruturas. Só que quando a gente entende que o nosso problema hoje
ele traz um processo, ele vem de um processo desarmônico, ele traz um processo harmônico, eu começo a ter outro entendimento da minha vida. Eu começo a ter uma nova consciência. Então, é muito importante que a gente tenha essa base que eu estou passando para vocês aqui muito rapidamente, que o Reiki traz muito aprofundado, para a gente entender como é que é o nosso processo de reconstrução da harmonia. Que a gente precisa estar com algum ponto em desarmonia para a gente poder caminhar novamente para a harmonia. É o fluxo. É o fluxo. A gente tem ações, a gente está sempre aprendendo, sempre construindo, então a gente está sempre caminhando entre harmonia, desarmonia, harmonia, desarmonia, harmonia, desarmonia. E aí a gente começa a ter essa consciência, fala, olha, até trazendo um dos pontos do budismo, né, que é a impermanência, a gente começa a entender que nem sempre eu vou estar, eu nem tenho que sofrer sempre, né? O meu sofrimento, ele vai passar um dia, porque tudo é impermanente, e assim como a felicidade um dia vai passar. Então a felicidade e o problema, eles são sempre cíclicos, né? E aí a gente começa também com a consciência quântica, né? Todo mundo fala muito sobre o quântico, mas eu vou trazer uma forma mais simples. Nossa consciência quântica é entender que tudo tem uma consciência. Meu corpo tem uma consciência independente do que eu esteja pensando. Eu não preciso pedir para o meu rim trabalhar, ele tem as próprias funções biológicas. E isso é a inteligência do meu corpo. Meu estômago está sempre processando o alimento, eu não preciso falar para o meu estômago, vai lá, digere o alimento. E isso é a própria inteligência do nosso corpo, ele sabe como funcionar. O nosso corpo, ele é um micro, né? Perto do universo, do nosso planeta, que é um macro, que também tem a sua própria consciência, sua própria forma de lidar. Assim como o nosso corpo sabe quando tem alguma coisa errada, a planeta Terra também sabe que tem alguma coisa errada, e o universo também, né? E isso também traz uma nova consciência para a gente, quando a gente entende que o nosso corpo funciona de uma forma, o universo funciona, o planeta Terra funciona de uma forma, que eu estou conectado com tudo isso, que eu sinto o que está acontecendo nos lugares, mesmo que inconscientemente, a gente começa a ter uma nova consciência. E aí, para quem tem uma nova consciência, é só liberdade, né? A gente começa a libertar do que a gente aprendeu, daquela coisa que a gente veio aqui para trabalhar, que a gente veio para sofrer, que eu sou o meu trabalho, que eu sou a minha, que eu sou o que mandam eu fazer, que eu sou o meu dinheiro, que eu sou a minha casa. Não, você não é nada disso. Você tem tudo isso, mas você é você. Você é independente do que está ao teu redor. Você não é seu relacionamento, você não é seus pais, você não é os seus avós, você não é seus irmãos, você é você. Você é separado disso tudo. Além de estar conectado, mas você é separado. Você pode tomar todas as suas decisões, você pode tomar todas as suas. Você pode realizar todas as suas vontades, independente dos outros. Né? Isso te traz muito mais liberdade. Você é um ser consciente, você é um ser capaz. Então você, entendendo tudo isso, começa a tomar novas decisões, trazendo uma nova vida. Quando a gente toma novas decisões, a gente geralmente muda de vida, né? Hoje a nossa vida gira em círculo, porque a gente está sempre tomando as mesmas decisões. Quando a gente toma uma decisão diferente, a nossa vida já toma outro rumo. E aí a gente começa a ter uma vida de gratidão. E aí a gente tem ferramentas para isso, né? Ferramentas que vão te auxiliar no processo, para esse processo de transição, de transformação, transformação mental, energética, corporal, transformação de multidimensões, né? Então a gente tem processos energéticos que são, inclusive o Reiki é um processo energético muito potente, muito antigo, extremamente poderoso. A gente tem processos corporais, processos meditativos. Processos corporais a gente pode falar, inclusive, da acupuntura, da massagem. Processos meditativos a gente traz aqui, por exemplo, mindfulness, a meditação ativa de Osho, a meditação silenciosa. E aí a gente tem também o desejo e a vontade de mudar. Tudo isso são ferramentas que trazem a gente para um processo diferente da nossa vida. E aí a gente tem as habilidades energéticas do Reiki, né? Bom, o que é o Reiki? Aí agora eu entro especificamente sobre o Reiki. Agora que eu dei um pouquinho de fundamento bem rapidamente do que é o Reiki, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Reiki.
O reiki ele é uma energia vital universal, ou seja, energia que habita todo o universo. Você pode inclusive chamar isso de akasha, tá? Akasha, depois eu escrevo aqui o que que é. É uma energia não física onipresente, ou seja, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele tem o poder de harmonizar e influenciar as nossas vidas. Ele é uma energia que vem com a gente desde a concepção. A gente, inclusive, é concebido por causa da energia do reiki, que habita, né? Ela traz a vida, ela traz a força, a energia do invisível, a energia do reiki. E todos nós temos dentro da gente. O reiki, ele traz a habilidade de reequilíbrio energético, ou seja, o nosso corpo ele se reequilibra, ele se transforma, ele entra nos processos de limpeza, e o seu conhecimento original foi perdido. Ele foi, na verdade, o seu conhecimento foi lá na Índia, e aí ele foi perdido, sumiu, desapareceu, e ele foi redescoberto pelo mestre Mikao Usui, que é essa pessoa que está aqui na foto. É o mestre fundador e descobridor do Reiki, redescobridor do Reiki. O Reiki ele traz uma conexão com o universo e ele desbloqueia nossas capacidades ideais do corpo. Ou seja, o nosso corpo tem potenciais. E o Reiki ele desbloqueia isso. Agora, se você vai usar ou não, é seu critério. Quando você faz o curso de Reiki, você desbloqueia toda a sua capacidade de amar, de entender, de ir atrás, de se auto-amar, né? Ter o auto-amor, auto-perdão, sua capacidade de se conectar com o universo, sua capacidade de ver adiante, sua capacidade de expressão, sua capacidade de amar. E agora, se você vai usar, vai ficar muito a seu critério de verdade. Ele vai reorganizar os nossos centros energéticos, todos os centros energéticos, e ele vai harmonizar e reequilibrar também de outras pessoas que queiram. Então, sabe aquele negócio que todo mundo fala, eu queria alinhar meus chakras. O Reiki traz o alinhamento de chakra, facilmente também. Quando a gente fala de chakra, a gente fala dos nossos, que são centros energéticos, né? Chakra nada mais é do que roda que gira em sânscrito. E aí, os chakras, eles são medidores da nossa saúde energética. Se eles não estão bem, nossa saúde energética também não está bem. Os chakras têm relações íntimas com os nossos órgãos, eles têm relação íntima com nós mesmos, ou seja, assim, eles são literalmente muito conectados com nós mesmos e com os nossos órgãos. E aí, claro, que como a gente se relaciona com a gente, é como a gente se relaciona com o mundo. Então, os chakras, nós temos chakras de conexão com os outros, chakras de expressão. Tudo isso é como a gente também lida com as outras pessoas, né? Então, quando você reorganiza todos esses centros energéticos, você está reorganizando seu corpo. O Reiki traz reequilíbrio da mente, do corpo e do espírito. Ele reconecta os três. E aí com isso, com esse reequilíbrio, você começa a ter reflexo no seu corpo físico, reflexo no seu corpo mental e ele melhora a sua autoestima também. Porque uma vez que você está se sentindo forte, você está se sentindo melhor dentro de você. Né? Você consegue gostar de você, você consegue cada vez mais se amar. Como eu falei para vocês lá no comecinho, para você fazer o curso de Reiki, você precisa de uma iniciação, é uma cerimônia de iniciação. A iniciação pode ser feita tanto à distância, o Reiki permite a distância, você tem a capacidade do seu desdobramento, né? Quando você já é mestre em Reiki, ou você faz presencial também. Você aumenta o seu canal energético, eu falo, né, que quando você está antes do reiki, você tem a energia do reiki dentro de você, mas ela é 20. Quando você vai para o reiki nível 1, você passa a ser 110. Você já consegue iluminar um ambiente. E aí depois você passa para 220, depois vai aumentando cada vez mais, né? Isso é só uma comparaçãozinha que eu faço. E aí você tem também a vibração de equilíbrio e a aplicação do reiki é sempre através das mãos. Você consegue aplicar reiki através das suas mãos. O reiki ele altera a vibração energética e pessoal, ele altera a nossa consciência e a nossa vida se transforma 100%. O reiki ele traz equilíbrio da nossa mente, do nosso corpo e do nosso espírito. O foco energético, você consegue focar alguns tipos de energia através de simbologias, né? O reiki ele traz alguns tipos de simbologia que você consegue trabalhar um pouco mais o corpo material, corpo emocional, corpo espiritual,
E o corpo mental também, você consegue focar em qual dimensão você quer trabalhar. Você também consegue cruzar o tempo e o espaço, ou seja, você consegue mandar reiki para o passado, você consegue programar reiki para o futuro, você consegue trabalhar pessoas que estão no outro lado do mundo, você consegue trabalhar com pessoas que estão aqui do seu lado, em outro quarto, animais que estão sofrendo à distância. Então o reiki ele é bem completo. Você tem libertação de crenças limitantes também, o reiki ele traz essa libertação, e você tem alteração em níveis profundos do seu ser, do seu corpo. O reiki também ele pode ser somado, ele pode e deve ser somado com outras práticas, ou seja, outros objetos, como cristais, incensos, musicoterapia, cromoterapia. Reiki ele pode ser associado a tudo. Tudo que você imaginar, o reiki pode trabalhar. A diferença do reiki com as outras práticas é que o reiki ele não tem polaridade. Então, não tendo polaridade, ele não trabalha em polo negativo ou positivo, você pode utilizar ele como você quiser, da forma que você quiser, como você achar melhor. O reiki ele transforma você como pessoa. Você como pessoa é capaz de impactar ao seu redor. E aí você começa também uma transformação mundial. O reiki, você tem, quando você, uma vez que é iniciado no reiki, você tem conexão com a vida inteira. É uma conexão infinita. Uma vez me perguntaram num curso, né? Ah, eu posso fazer reiki no avião, porque o avião tá indo muito rápido, não sei o que lá. Eu fiz, pode, o reiki ele tá em todos os lugares. Você é um canal ali que você está captando em qualquer ambiente que você estiver, você está captando a energia do reiki. E aí você passa a ter uma vida de gratidão, né? Desde que você pratique e você entenda todo o conceito. O reiki ele é dividido em níveis, então a gente tem nível 1, nível 2. Reiki nível 1 você aprende a fazer reiki em você e para outras pessoas, pessoas que estão ao alcance da sua mão, pessoas, animais, comida, objetos, tudo que está ao teu alcance. No nível 2 você começa a aprender a focar a energia, ou seja, lembra que eu falei? Energia mental, energia emocional, energia. Se você quer trabalhar o seu corpo espiritual, enfim, você pode modular, né, dentro do nível 2. Você aprende como fazer isso, você aprende também como fazer a distância. Você tem também o Reiki nível 3A, que aí é com mestre interior, e aí o nível 3B, que aí é o mestrado, quando você começa a iniciar outras pessoas. É um curso um pouco mais longo, mas é também maravilhoso. Aí você pode se tornar mestre Reiki e iniciar outras pessoas também. Com o Reiki também você aprende no nível 2 ou no nível 3, dependendo do mestre que você tem, a fazer uma criação de sala mental, que é você atender seus clientes à distância num lugar reservado para você. Você busca seu cliente à distância, faz um atendimento energético com a pessoa num ambiente só seu, energético e espiritual. Você pode inclusive fazer autotratamento nessa sua salinha. E aí você passa também por um momento de conexão, que é o seu momento de reativar as suas energias. O Reiki ele ensina também alguns processos meditativos, como o Gassho, Shiryo, tem vários processos aí que você pode utilizar o Reiki também, inclusive quem faz outras técnicas, como leitura de registro akáshico, enfim, diversas outras técnicas, você consegue também utilizar a simbologia e as energias do Reiki para isso. E é isso, esse foi o workshop, espero que vocês tenham gostado. Esse é meu Instagram, Escola Anima, e quem quiser saber um pouco mais, tá bem explicadinho, mas quem quiser saber um pouco mais, conversar, será que é para mim, será que não é, entender valores também, entre em contato comigo, beleza? Muito obrigado por me acompanharem até aqui, e é isso, um abraço forte.